Bom, e aí, Rubro-Negro, tudo bom? Fazendo esse vídeo aqui para falar rapidamente das minhas impressões dessa estreia do JJ. Eu tenho algumas anotações aqui, vou ler elas e vou comentar para vocês aqui. Bom, primeiro eu queria começar falando pela escalação do Flamengo, que surpreendeu. Eu achei que ele fosse com, se tivesse todo mundo disponível, claro. Achei que ele fosse com o Rafinha na lateral direita, que foi a primeira grande surpresa. Depois achei que ele fosse começar com o Diego no meio campo. Ele colocou o Arão, então, para fazer o papel de segundo volante. Depois mudou. Tirou o Coedjá, trouxe o Arão para ser primeiro volante, colocou o Diego para ser segundo volante. Inclusive fez uma partida horrível, não conseguiu fazer nada em campo. Lá na frente, ele foi o esperado, e o Everton Ribeiro não tinha condições, ele foi com o Vitinho pela ponta direita, a Rascaeta pela ponta esquerda, e Gabigol e Bruno Henrique se alternando. O Gabigol foi a referência, mas o Bruno Henrique ele tentou também bastante, ele tentou as bolas em profundidade, enfim. Vamos lá. Depois, estádio, aí me chamou a atenção e depois se confirmou isso, né? A ocupação do estádio. A arena cabe umas 40 mil pessoas, tinha 22 mil pessoas, eles não tinham instrumentos, então o jogo não pegou fogo, né? Não foi aquele clima, como já vi diversas vezes jogos lá, inclusive do Flamengo, sofreu uma pressão enorme por causa da torcida, que fica ali muito próxima, e eu acho que isso influencia muito também, inclusive as decisões do árbitro para mim. Depois tem a anotação aqui, marcação, pressão e intensidade. Vamos lá. As duas equipes jogaram assim, dessa maneira, fazendo marcação, pressão e intensidade. O Flamengo tentou. Eu tenho alguns prints da linha de marcação do Flamengo alta, jogadores do Atlético Paranaense dentro da área para sair com a bola, mas eu achei a marcação muito estática. Embora a equipe tenha jogado próximo, tenha jogado com as linhas mais compactas, não conseguiu aproveitar o que tinha de bom esses dois mundos, tanto a marcação na frente quanto as linhas compactas, porque a marcação não foi efetiva na frente. O Flamengo recuperou muito poucas bolas no primeiro tempo, que era quando o time tinha mais energia para poder fazer essa marcação, tentar surpreender o Atlético. De contrapartida, tomou muitas bolas em profundidade. O Diego Alves, inclusive, teve que fazer duas saídas no primeiro tempo. Eu achei que ele pegou a bola fora da área, nas duas, inclusive. Para mim, ele deveria ter sido expulso. E na segunda foi um lance de cartão vermelho, porque se ele não pega a bola, o Celina dividiu com ele, provavelmente ia ganhar na velocidade. Então, eu inclusive vou falar disso mais pra frente, porque para mim foram os erros do árbitro. Então, assim, é aceitável para um primeiro jogo, o resultado não é ruim, mas a gente precisa prestar atenção nisso a partir de agora para conseguir achar o melhor dos dois mundos. Olha lá, quarta anotação. Linhas altas. Diego Alves líbero, saídas perigosas. Acabei de falar disso aqui. O Diego Alves está acostumado a fazer isso. Ele fez isso durante muito tempo no futebol europeu, mas no Flamengo ele não está acostumado ainda a fazer isso. E tem uma coisa entre a defesa também, jogar mais ou menos como o Neuer joga no Bayern de Munique. Então, acho que vai levar um tempo, mas isso provavelmente vai ser muito bom pra gente. Eu gostei dessa postura dele. Pressão do Atlético na recuperação, lançamento e cruzamento. Gol do Rubem duas vezes, primeiro tempo. Falei isso na live com o Nuno. Trouxe as estatísticas do Atlético Paranaense. Falei exatamente o que eles faziam e o que eles fizeram a partida toda. Inclusive o time deles está numa condição física excelente. Eles jogaram uma hora de intensidade até aquele pênalti do Cirino. Depois o Flamengo faz um gol, esfria a partida um pouco e lá no finalzinho eles retomam a pressão. Mas eles não jogam estadual com o time principal e os caras estão voando. Depois dessa parada para a Copa América, eles estão voando. A marcação pressão deles é foda. Os caras são sinistros. E o Thiago Nunes é um ótimo técnico também, por sinal. Eu falei das estatísticas e eu avaliei, eu trouxe os três jogadores mais bem avaliados individualmente. O Marco Ruben, o, o Bruno Guimarães e o Rony. O terceiro jogador mais bem avaliado era o Lodge, mas ele foi vendido. Então eu destaquei os três. Inclusive fiz uma comparação das estatísticas do Gabigol com o Ruben e as estatísticas do Bruno Henrique com o Rony. O Rony faz muita pressão, cruza bastante bola. O Marco Ruben é muito efetivo e o Gabigol pouco efetivo. O Marco Ruben tem 6 gols na Libertadores, o Gabigol tem 2, por exemplo. Isso traduziu em oportunidades no jogo.
O Rubem não fez gol, mas quando a bola chegou para ele, ele guardou. Ele fez 2, se eu não me engano. E o Cirino fez 1. Os 3 que foram anulados do Atlético Paranaense. Também vou falar disso mais pra frente. Então, quem quiser, né, tiver oportunidade aí, volta mais ou menos pro meio do vídeo, começa a falar do Atlético Paranaense com o Nuno e as estatísticas falaram exatamente o que eles fazem, a maneira deles de jogar. Vamos lá. Sexta anotação. Arrascaeta e Vitinho nulos no primeiro tempo. Nenhum dos dois viu a cor da bola no primeiro tempo. Talvez pela ineficiência do Flamengo em conseguir ocupar os espaços para fazer a transição da defesa para o ataque. Eu achei que o Jorge Jesus poderia ter voltado com 2 alterações no segundo tempo. A primeira alteração do Rodinei, que era emergencial, depois a alteração do Vitinho também, que fez uma partida horrível, não conseguiu fechar os espaços, inclusive o Everton Ribeiro entra no lugar dele no segundo tempo, e o Flamengo também para de sofrer bolas em profundidade, porque o Everton Ribeiro joga na ponta. Quem joga de lateral no segundo tempo é o Everton Ribeiro, entendeu? Ele mais fecha do que faz outra coisa. Quem quiser pegar o replay aí, em muitas das oportunidades ele estava colado na linha lateral, marcando o jogador acompanhando o jogador que passa do Atlético Paranaense. O Rodinei está mais para dentro, fazendo papel de volante. Então o Vitinho não conseguiu ser efetivo nem na defesa e nem no ataque no primeiro tempo. Sétima anotação, o Flamengo não conseguiu fazer pressão na saída, foi o que eu falei. O Flamengo, eu não sei se é o começo ainda, então a gente não pode cobrar desse time 100%, mas pelo menos tem uma postura e ela me agrada. Eu acho que o Flamengo deveria mudar. Eu vi muitos comentaristas falando mal do JJ, que ele está fazendo mudanças muito drásticas na equipe, numa equipe que vem tendo uma sequência no 4-3-3 e que provavelmente poderia sofrer muito nessa partida como sofreu, mas eu acho que ele está certo. O Flamengo vem de 4 anos jogando com 4-3-3, né? Com 2 volantes, o Diego no meio e uma linha de 3. Antes não era o Diego, o Alan Patrick fazia essa função, enfim. Então as peças mudaram, mas o esquema não mudou. E todo mundo sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos do Flamengo. Então, uma mudança de postura, de esquema tático, para mim vai fazer muito bem para o Flamengo. Esse foi só um primeiro jogo, a gente não pode jogar pedra em ninguém ainda por causa disso, a não ser no Rodinei, que é um filho da puta, entendeu? Que toma baile todo jogo, mas a gente precisa ter calma com isso e para mim vai ser positivo essa mudança de postura tática do Flamengo. Oitava anotação, ele mesmo, Rodinei. O Rodinei tomou baile nos lançamentos no primeiro tempo. O caminho das pedras para o Atlético Paranaense. Eles fizeram alguns gols no primeiro tempo, fizeram 2 gols. Fizeram 2 gols no primeiro tempo, isso, e um gol no comecinho do segundo tempo, pelo lado daquele filho da puta, entendeu? O Rodinei é um bom jogador quando chega à frente, mas para marcar ele é um bosta, entendeu? Eu falei no grupo do Telegram lá do Zona Rubro Negro, abraço para todo mundo lá, pro pessoal do Zona e pros integrantes do grupo. A mudança do primeiro para o segundo tempo era emergencial. O Nuno falou, ele não vai mudar, ele vai esperar para ver como o time vai se comportar. Concordei com ele, entendeu? Mas eu estava dando a minha opinião. A mudança era emergencial. O Flamengo não tomou um gol no primeiro tempo por sorte, entendeu? E todas as jogadas, óbvio, o Thiago Nunes viu o Rodinei por ali e mandou os caras forçar o jogo por ali. Depois eu vou pegar o mapa de calor, não sei ainda, porque eu não abri o Footstats. Então amanhã provavelmente eu vou tentar fazer um vídeo para trazer as estatísticas desse jogo. Mas, sem sombra de dúvida, o Atlético Paranaense vai estar colorido por ali, pelo lado direito da defesa do Flamengo. Então eu teria mudado no intervalo do primeiro para o segundo tempo. O Flamengo não teria levado aquele gol que levou no começo do segundo tempo. E eu acho que o JJ não mudou por uma espécie de medo de fazer uma alteração na equipe e a equipe se perder ainda mais. Porque a equipe ficou absolutamente perdida no primeiro tempo. Eu acho que ele estava guardando essa alteração para os 15 do segundo tempo, como ele fez no jogo treino. Até os 15 do segundo tempo ele foi o time titular, depois começou a mesclar. Então, eu acho que essa vai ser, inclusive, uma rotina dele, de fazer alterações. Ele vai ver como o time vai se comportar no primeiro tempo, vai esperar até os 15 e vai mudar. Mas eu já teria feito pelo menos essa mudança, no mínimo essa mudança do primeiro para o segundo tempo, no intervalo do jogo, tiraria o Rodinei. E, por fim, melhor em campo, o Diego Alves no primeiro tempo, sem sombra de dúvida, salvou o Flamengo, fez intervenções saindo da área como líbero, fez ótimas defesas também, e para mim foi o melhor do primeiro tempo. Vamos lá então, tem anotações aqui.
do segundo tempo. Vamos lá. Pela ordem, o Flamengo volta sem alteração. Aí, eu vou ler aqui o comentário. Falei no grupo que a mudança era emergencial. O Flamengo não tomou gol no primeiro tempo, por sorte. Rodinei parado, olhando o lance do gol. Então, foi o que eu acabei de falar. O Rodinei, todo jogo ele toma baile na defesa. Se vocês pegarem o jogo contra o São Paulo aí, o que o Toró fez com ele, aquele neguinho do São Paulo, o moleque estuprou o Rodinei. O moleque engoliu ele, jantou o Rodinei. Deu baile, entendeu? Todo jogo é a mesma coisa. O Rodinei é muito, muito, muito fraco defensivamente. Apoiando ele é bom, ele tem bom passe, ele faz ultrapassagens, ele tem vigor físico, ele vai linha de fundo, cruza, às vezes ele faz até gol, entendeu? Como na Libertadores, aquela Libertadores que o Flamengo foi eliminado pro São Lourenço, o primeiro gol foi dele. Mas na marcação ele é muito fraco. Taticamente é um jogador muito, muito, muito fraco e não dá para o Flamengo ir com ele. Se não der para ir com o Rafinha ainda, se o Rafinha estiver fazendo uma espécie de pré-temporada, que eu entendo porque ele já tem idade, embora ele não tenha feito tantos jogos nessa temporada agora que terminou na Europa, mas eu iria com, se não der para ir com ele, se não der para ir com o Pará, eu iria com o Léo Duarte de lateral, colocaria o Tuller na zaga. Ou se esse zagueiro chegar aí, o Mari, no Flamengo, eu iria com o Mari amanhã, se ele já tivesse disponível, e colocaria o Léo Duarte no lugar do Rodinei, porque com ele não dá, entendeu? E o Léo Duarte fez uma boa partida na lateral que eu lembro. Então, ele é jovem, é veloz, não é um zagueiro tão alto, então poderia fazer tranquilamente a lateral ali. Inclusive, prestar atenção nisso aí, né? Sami mandou um abraço, Sami que foi cogitado pro Flamengo. Vamos lá, terceira anotação. Na volta para o segundo tempo, demorou para alterar. Alterou os 20 do segundo tempo, por sinal. O Flamengo levou 1 hora, até os 15 do segundo tempo, para poder entrar no jogo. Então, até o VAR, até aquele pênalti que o René faz no Cirino. O René faz o pênalti, mas eu fiquei muito em dúvida, achei que ele iria marcar, porque eu não sabia o que tinha acontecido no lance anterior, mas ele acabou marcando a falta do Rubem no Rodrigo Caio e realmente foi falta. A gente tomou sorte nesse jogo de não tomar o gol do Rubem. Quer dizer, tomou 2 gols mas sorte por ele estar impedido nos lances. Então, assim, o que coincide com essa alteração dele ter colocado o Everton Ribeiro para poder compor com o Rodinei, para poder fazer uma espécie de auxiliado da lateral direita ali do Rodinei. Então, até esse momento, o Flamengo tomou baile no jogo. Levou 1 hora de cacetada, de bola atrás de bola, pressão atrás de pressão. A bola queimava no pé do Flamengo, não tinha transição da defesa para o ataque. O Flamengo chegava na frente também, se afobava na hora de definir jogadas, não conseguia trocar passes. Bom, tem muita coisa para melhorar, tem muita, muita coisa para melhorar, mas o bom é que esse time tem para onde crescer, tem margem para crescer. Vamos lá, quinta alteração. Arrascaeta dando show no segundo. Quinta anotação. Arrascaeta dando show no segundo tempo. Na volta do jogo ele já dá um. Na volta do segundo tempo ele já mete o Gabigol na cara do gol. Inclusive, abraço pro Gabigol, esse filho da puta também que perdeu um monte de gol, entendeu? Mas fazer o quê? A gente tem que ir com ele, né? Ele pelo menos se desloca para receber as bolas, ele cria muitas jogadas, como perde muitos gols também. Agora eu falo para vocês, se tá ruim com ele, pior sem ele. Imagina o Gabigol indo embora agora. O que a gente vai fazer? Difícil, né? E fez o gol lá. O gol mais difícil ele faz, que é proteger em cima do zagueiro e cobrir o goleiro. E os mais fáceis ele perde. Então, assim, eu achei o Arrascaeta muito à vontade no segundo tempo. Fez uma ótima partida no segundo tempo. Para mim, foi o melhor jogador do segundo tempo. E trouxe um pouco de lucidez para o time do Flamengo. Quando o Everton Ribeiro entrou, o Everton Ribeiro meio que fez o papel junto com ele. Inclusive, a gente tem que ver os dois juntos para ver como é que vai sair esse time. Mas ele quem segurou a bola na frente e tentou criar algumas jogadas no segundo tempo para o Flamengo. Jogou muito bem. O time não acompanhou, infelizmente, então não teve uma sequência na atuação, mas para mim foi o melhor jogador do segundo tempo do Flamengo. A sexta anotação, ponto fraco, laterais. Pela direita o Flamengo tomou mais pressão, então foi mais perigoso o Atlético Paranaense, mas pela esquerda também a gente sofreu alguma pressão, tiveram alguns cruzamentos da direita deles, né, de ataque, da nossa esquerda de defesa, para dentro da área, e inclusive um que o Rubem não aproveitou, que passou muito perto
no segundo tempo. Então a gente teve muita sorte de não ter sofrido efetivamente gols nesse jogo, né? Porque as laterais foram o nosso ponto fraco, então tem que corrigir isso aí para a sequência do campeonato. O Felipe Luiz também é outro grande filho da puta, o Felipe Luiz. Já poderia ter decidido a vida dele, entendeu? Mas está ali amarrando, né? Tirando, esticando a corda até o último segundo. A gente tem um prejuízo técnico na Copa do Brasil, que é uma competição muito importante. Embora ele não pudesse fazer essa partida, estrear, mas estaria disponível para as partidas da semifinal, por exemplo, e para uma eventual final. Mas tem que trazer. Se puder trazer, é bom esperar. Agora, o Flamengo ficou refém, tentou fazer contato pela Arana, não conseguiu, mas poderia ter trago outro lateral e ter continuado negociando com ele, porque Trauco e René tá complicado também na lateral esquerda ali. Vamos lá, jogo amarrado no segundo tempo, favoreceu o Flamengo. O jogo foi muito truncado no segundo tempo. Acho que levou uns 6 minutos só aquela pausa para poder verificar o lance do VAR. E ele acabou dando 10 minutos depois. O Flamengo sofreu uma pressão, inclusive, nesses 10 minutos finais, recuou muito e ficou com o resultado debaixo do braço. Mas alguns jogadores, por exemplo, o Diego Alves, ele conseguiu dar uma quebrada no ritmo do jogo. Então, esse jogo mais truncado no segundo tempo favoreceu a gente. O time deles ficou mais nervoso depois que eles tomaram o gol. E isso aí foi um dos fatores que contribuiu para a gente ter saído com um resultado positivo lá da Arena, 1-1, né? Vamos lá, oitava anotação. Arão entregou 2 bolas no fim do jogo. O filho da puta do Ilharão entregou 2 bolas no final do jogo. Uma que ele deu uma pichotada, a bola sobrou de cara pro jogador do Atlético Paranaense, ele cortou para dentro e errou o passe. E na segunda ele perdeu no meio campo, depois ele conseguiu voltar e fazer o desarme. Aleluia que ele não voltou naquele trotezinho dele, voltou pilhado, fez o desarme, mas falta de concentração, isso acontece muito com ele. Entregou 2 bolas no final do jogo. Tá certo, vamos lá, a nona anotação, o Everton Ribeiro entrou para fechar com o Rodinei, já falei disso. O Everton Ribeiro fez um ótimo papel nesse jogo defensivo, por incrível que pareça, na última partida do Flamengo, para naquele empate com o Fluminense, antes da parada, né? O Everton Ribeiro fez 5 desarmes, nessa partida ele também foi muito efetivo na marcação. Eu achei uma ótima partida dele no segundo tempo, eu gostei muito da entrada dele, não gostei da entrada do Diego, mas para o futuro, né, para a sequência, embora eu acho que ele possa ser aproveitado, sem sombra de dúvida, ele pode ser aproveitado melhor na frente do que atrás, é um ponto positivo também para ele, e ele ganhar vaga nesse time aí é questão de tempo, só não foi titular hoje porque estava lesionado, isso ficou muito claro pra gente. E eu acho que a briga com o Vitinho é com o Bruno Henrique, que fez a partida. Na verdade, eu não gostei da partida do Bruno Henrique hoje, mas o Vitinho conseguiu ser muito pior do que ele, então eu manteria ele em campo hoje, mas acho que a briga do Vitinho é com o Bruno Henrique para ser o segundo atacante do Flamengo. E a 10ª anotação, a Arrascaeta melhor no segundo tempo. E para mim, o melhor jogador do Flamengo na partida foi o Diego Alves. Então, foi um goleiro seguro, tentou travar o jogo na hora que tinha que travar no segundo tempo, fez ótimas defesas, foi líbero, entendeu? Salvou o Flamengo em várias oportunidades nessa partida. O Atlético Paranaense empilhou chances, fez alguns gols, mas eles estavam impedidos. Eles jogam no limite também, o Atlético Paranaense, fazendo essa pressão, e o Flamengo também jogou no limite, esticando a corda na defesa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o jogo da volta, porque vai ser uma partida muito franca. Eles foram no Maracanã e conseguiram jogar de igual para igual pra gente com um time reserva. Viraram o jogo no segundo tempo, acabaram tomando uma virada improvável depois ainda no segundo tempo, aos 50 minutos. Mas foi uma partida, pô, foi um jogaço hoje, mas foi uma partida muito boa do Atlético Paranaense. Eles massacraram a gente, pilharam chances, então para mim o Diego Alves foi o melhor em campo. E por fim eu queria comentar dos lances de gol. A mídia vai cair em cima agora, principalmente os torcedores, né, dos outros clubes vão falar que o Flamengo é favorecido, que a Globo é isso, que babou o ovo do Flamengo, quando não é verdade. Eu fiz uma anotação aqui, lances de gol, os 3 gols deles, né? Bem anulados. Pênalti no Cirino houve, mas foi falta no Rodrigo Caio, erros de arbitragem. Aí
Realmente o Daronco errou para mim nas duas saídas. Deveria ter expulsado o Diego Alves, inclusive na segunda, se não pelo segundo amarelo, pelo vermelho, porque para mim era um lance dividido de bola para o Cirino. Ele pega a bola com a mão fora da área porque ele percebe que o Cirino ia pegar, ia sair na cara do gol e fatalmente ia fazer o gol. Mas eles não têm do que reclamar em relação aos gols. Parece, quem escuta, pô, anularam 3 gols do Atlético Paranaense lá na partida contra o Flamengo. Vai falar assim, eles tiveram que fazer 4 para valer um, mas quem vê os lances vai entender do que a gente está falando. Para mim foi uma ótima partida do Diego Alves, então muito bom, inclusive achei que ele fosse pro jogo, falei que ele seria titular e nessa acertei. Eu espero que ele seja esse goleiro efetivo aí e venha fazer esse papel de líbero mais vezes, tanto para sair com a bola quanto para fazer interceptações quanto ele fez hoje. Valeu? Vídeo que eu queria trazer para vocês aí. Se puder deixar o like, essa foi minha análise preliminar, né? Amanhã talvez eu consiga trazer um vídeo das estatísticas e depois a gente fala numa live, eu e o Nuno, ou na terça-feira. Vamos ver qual vai ser o dia mais adequado para a gente fazer dessa partida e das próximas, projetar as próximas do Flamengo. Valeu? Forte abraço. Falei!